Ficar só. Então, então, gente, primeiro eu queria agradecer aí pelas palavras. Fico até mais envergonhada. É, como Líbia falou, né, ela falou na semana passada, a gente está acostumada a dar aula, toda semana você acaba dando aula, enfim. Está acostumada a falar em público, mas falar aqui é uma responsabilidade grande. E desde que Priscila me pediu para falar desse capítulo, primeiro que esse livro é maravilhoso, né? E esse capítulo 6, então, eu sou suspeita para falar, não sei se é porque foi o que ela escolheu, eu li várias vezes, mas é um capítulo realmente que transforma a gente, né? E na verdade, essa autora é maravilhosa. Eu fiquei pensando que autora maravilhosa, como é que ela pode escrever também, mas ela não deixa de escrever nada que não seja na palavra. Então, na verdade, é a palavra de Deus, realmente, né, que ela traz pra gente. Então, queria dizer primeiro que esse capítulo eu estou falando para vocês, vou falar para vocês algumas instruções, algumas coisas em relação à palavra de Deus sobre o nosso próprio coração, mas que primeiro ele falou demais comigo, né? Esses 15 dias mais ou menos que eu tenho lido, relido, preparado e pensado, e a gente sempre acha que não está bom. Na véspera eu fico achando, eu acho que tem pouca coisa, acho que tem muita coisa, enfim. A gente fica sempre indo e voltando, mas esse capítulo falou demais ao meu coração e me fez refletir bastante como o nosso coração é enganoso, né? Então, o meu desafio é que a gente possa ouvir essa palavra pensando nisso, que o nosso coração é enganoso demais, que a gente precisa da graça de Deus realmente para poder servi-lo e adorá-lo como ele merece, como ele deve ser adorado, né? Então, para a gente começar, eu vou fazer só um momento de contração. Pode passar. Então, pode passar o próximo, que é mais. É porque eu não sei se todo mundo vai conseguir fazer com código de barras, mas vocês vão fazer o seguinte: tem um Wi-Fi aqui, todo mundo está com celular, tem um Wi-Fi aqui do salão, que o Wi-Fi é salão. E a senha é salão, sem tio, sem nada, salão 2020. Vocês vão entrar nesse site aí, ó, www.mente.com e vão colocar esse código. Aí vai ter uma perguntinha para vocês, certo? Eu quero que vocês escrevam lá 3 palavras que para vocês definem o coração. Quer que eu fale de novo o número? Quem não está enxergando? 72934700. Tá muito pequena a letra? Não, né? Deu para. Então, aí vocês vão entrar e vão aí ter um questionáriozinho que vocês vão responder. 3 palavras que vêm na cabeça de vocês quando vocês pensam no coração. É
7293-4700. Ó, essas são as palavras que vocês já colocaram aí em relação ao coração. Ansioso, compaixão, emoção, transformado. O tamanho da palavra significa que essa palavra apareceu mais vezes. Então, a palavra que mais apareceu, que vocês colocaram aí, foi misericórdia, amor, sinceridade, enganoso. Mas todas essas outras, ó, cada vez vocês vão, quem vai fazendo vai modificando, tá vendo? Ó, contrito, egoísta, pecado, ouvida, carnal, emoções, direção, alvo, sinceridade, compaixão, egoísta, Deus, compromisso, decisão, ansioso, idólatra, corrupto, alvo. Realmente, todas essas palavras são palavras que têm a ver com o nosso coração, né? E aí a gente vai estudar um pouquinho hoje o que a Bíblia nos traz e nos fala sobre o coração. Pode ser aqui mesmo. Tá, porque eu vou ficar aqui, né? É melhor pegar esse, né? Vou ficar atrapalhando vocês de ver. É porque eu tava fora. Oi. Aqui, desculpa. Então, aqui são as palavras que vocês colocaram em relação ao coração, ó, realmente enganoso, amor, emoções, compaixão. Acho que algumas pessoas já leram o capítulo, porque eu estou percebendo aí uns spoilers aí nessas palavras. Né? Mas, realmente, isso acaba definindo um pouquinho o nosso coração. E a gente vai ver o que essa autora nos traz nesse capítulo 6, conhecendo o seu coração. Aí, agora, pode voltar lá para a apresentação. Isso foi só para quebrar o gelo, viu, gente? Então, vamos lá. O primeiro versículo, logo, que a autora começa a colocar nesse capítulo, está lá em Deuteronômio, para quem quiser abrir, 5:29. Deuteronômio 5:29. Está aqui, para quem não está conseguindo abrir. E o que diz esse versículo? Quem dera o coração deles fosse tal qual que me temessem e guardassem todos os meus mandamentos em todo o tempo. Só esse versículo, se a gente só lesse esse versículo e fosse embora, a gente já sairia daqui abençoada, né? Porque imagina se a gente pudesse o tempo todo temer e guardar todos os mandamentos o tempo todo. Se a gente fizesse isso, pronto, era o segredo, né? Só que, infelizmente, a gente não consegue. A gente vai estudar aqui, ao longo do capítulo, que o nosso coração nos engana. Então, a gente tem que, todos os dias, viver uma batalha diária, acordar todos os dias e pedir realmente auxílio a Deus para que possamos temê-lo, guardar os mandamentos e adorá-lo como ele deve, né? Então, não sei se vocês lembram, na semana passada foi Líbia que falou um pouco sobre o amor de Deus, né? E na semana retrasada, ainda bem que eu vou falar bem dela, porque ela está aqui, Délia falou, eu me sinto até uma responsabilidade enorme, né? As mulheres de presbítero vêm falar, mulher de pastor, aí quando eu venho, eu me sinto assim bem menor em relação a elas, mas vou tentar passar um pouquinho para vocês o que foi que eu entendi desse capítulo. E não sei se vocês lembram que Délia trouxe para a gente, ela falou um pouquinho da mulher imoral de Naim. Vocês lembram? Ela começou contando a história e que ela ouviu, né, as pessoas falando de Deus. E a história que começa falando aqui nesse capítulo 6 é sobre Raabe, que a gente acabou estudando um pouquinho lá naquele livro daquelas mulheres extraordinariamente comuns. A gente falou um pouquinho sobre a Raabe. E a Raabe, ao contrário da mulher imoral de Naim, pode passar. Ela não ouviu falar sobre o Deus de Israel. Ninguém tinha falado para ela assim, ela não tinha uma pessoa que tivesse pregado e falado sobre Deus. O que ela conhecia? Ela só conhecia idolatria, ela só conhecia prostituição e ela vivia no meio de um povo que era totalmente condenado, né? Quando a gente leu lá no livro o capítulo sobre Raabe, a gente lembra, ela era uma meretriz idólatra, mas ela creu que o seu bem supremo estava em ajudar aqueles inimigos. Aí ela escolheu obedecer e confiar em Deus. Apesar de todas as circunstâncias serem contrárias, Raabe, ela foi, através do Espírito Santo, Deus chegou no seu coração, e a gente vai ver como é que ele chegou no coração dela, quais são as partes do coração que Deus chegou, para que ela pudesse obedecer e confiar em Deus. Né? E como é que Raabe pode passar? Eu acho que eu não vou ler, mas a história de Raabe está lá em Josué 2. Se eu vou ler, eu acho que vai comer muito tempo. Né? Mas todo mundo já leu lá do livro e conhece a história de Raabe.
E aí, como é que Raabe, então, ela sabia que o Deus de Israel era o Deus verdadeiro? A gente não sabe. A gente só sabe que, de algum modo, Deus se revelou ao coração de Raabe, né? E a gente sabe o quê? Que a história de Raabe é um dos relatos mais cativantes e mais extraordinários da Bíblia. Pode passar. Raabe, sem ter alguma coisa que a recomendasse, não tinha nada que a recomendasse. Na verdade, havia motivos de sobra para ela ser reprovada. Ela era prostituta, ela vivia num mundo totalmente de pecado, né? Mas ela se tornou uma mulher favorecida. E tem mais. A história de Raabe não termina quando ela protegeu os espias lá e escapou da destruição de Jericó. Não, ela não só se livrou da destruição de Jericó, né? Ela se casa com Salmão, tem um filho chamado Boaz, que, por sua vez, se casa com Ruth. Eles têm um filho chamado Obed, pai de Jessé, pai de Davi, e da linhagem de Davi nasceu Jesus. Então, quando a gente pensa na história de Raabe, o que a gente pode pensar? Pode passar. Que toda mulher cristã, todas nós temos um passado que pode estar marcado por vários erros, deve ter vários erros do nosso passado, mas a gente pode se alegrar com a história de Raabe, né? Porque é um grande consolo saber que Deus escolheu, dentre todos os habitantes daquela cidade, uma mulher, uma cidade condenada, uma mulher, protegeu-a, garantiu sua segurança quando ela fugiu em meio ao caos, e não apenas protegeu, ele livrou também a sua família. Ele a livrou e deu uma família e um lugar de honra entre todas as mulheres de fé no mundo. Se a gente for lá para Hebreus 11:31, alguém pode abrir Hebreus 11:31. O que a gente vai ver lá? Lá em Hebreus 11, a gente tem a lista dos heróis da fé. Né? A gente fica pensando, poxa, quem está lá realmente foi alguém que fez algo extraordinário. Né? E a gente vai se espantar que quem está lá no versículo 11:31, Maria Laura vai ler. Isso, ela está lá entre os heróis. Só tem duas mulheres que são citadas na lista dos heróis da fé. Uma é Sara, que a gente já conhece a história e sabe que ela foi maravilhosa, mas a outra foi Raabe. Então, com tudo isso que a gente sabe da história de Raabe, a gente ainda tem esse consolo de saber que Raabe está lá entre a lista dos heróis da fé. Por que ela está lá? Não foi porque ela mereceu ou porque ela fez alguma coisa. Né? Deus já havia informado primeiro a mente de Raabe. A gente vai ver as partes do coração, a gente vai ver que a primeira parte do coração é a mente. Então, Deus informou a mente de Raabe, ele conquistou o coração de Raabe e gerou fé no coração de Raabe. Essa fé levou Raabe a perceber qual era a vontade de Deus e deu coragem para obedecer. Ela tinha tudo para não obedecer. Por que ela faria aquilo? Né? Mas não, ela decidiu obedecer. Então, vamos pensar, se Deus pode trabalhar de tal maneira no coração de uma prostituta gentia e lhe dar fé, ele pode trabalhar em qualquer uma de nós. Né? Independente do que a gente esteja passando, a história que a gente tenha vivido, Deus pode trabalhar nas nossas vidas. Ele pode instruir nosso coração, nos levar a entender a verdadeira verdade e desejar essa verdadeira verdade. Pode passar. Aí vamos só pensar um pouquinho o que a gente viu. Eu não vou falar de tudo que a gente viu, mas a gente viu vários capítulos. Esse é o capítulo 6, então a gente já viu 5 capítulos desse livro sobre ídolos do coração. E a gente viu um pouco sobre algumas escolhas que a gente faz, algumas escolhas que a gente normalmente se faz baseada naquilo que a gente acha que vai nos dar felicidade, aquilo que a gente imagina, que a gente deseja, que a gente anseia, que a gente espera que nos dê felicidade. Né? E nós fomos encorajadas a reconhecer que não existe felicidade maior, isso foi até na semana passada, do que experimentar o amor leal de Deus. Então, quando Jesus enunciou lá o seu maior mandamento, ele disse que de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de toda a nossa mente, a gente precisava ser totalmente tomado por Deus. Então, alma, mente e coração, a gente deveria ser tomado por Deus. Então, vamos pensar um pouquinho como é que Deus, então, entende o nosso coração. Existe uma
uma visão bíblica, uma percepção bíblica em relação ao nosso coração. Né? Primeiro, o nosso coração, quando Jesus falou sobre o coração, ele tinha em mente o nosso ser interior. Então, tem a ver com algo que está dentro de nós. Né? E sempre que a Bíblia menciona o coração, ela vai se referir a 3 áreas principais de funcionamento, que são essas 3 que estão ali em negrito. Mente, afeições e vontade. Aí, no livro, se você for olhar, ela também chama a vontade de volição. Eu achei uma palavra mais difícil, mas a volição nada mais é do que a vontade, a decisão. Então, são 3 áreas que a autora fala em relação ao nosso coração: mente, afeição e vontade. Pode parar. Então, primeiro, o que a Bíblia fala sobre a mente? E isso é um pouco ambíguo para a gente. Eu acho que a gente usa um pouquinho errado. A gente não acha que o coração tem a ver com a mente. A gente normalmente usa o termo coração em relação a sentimento, a percepção. A gente não usa coração em relação à questão de pensamento. Né? Mas a Bíblia nos fala que a primeira parte do coração é justamente a mente, que tem a ver com o quê? Nossos pensamentos, crenças, entendimento, memórias, julgamentos, consciência e discernimento. Aí tem vários versículos falando no livro, no capítulo, mas tem o 1 Reis 3:12, se alguém pudesse ler. Eu vou ler, então. Eis que faço segundo as tuas palavras. Dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Então, tem a ver com sabedoria e inteligência, não tem a ver com essa parte de mente, de pensamento. Tá? Então, essa parte da mente tem a ver com a nossa capacidade de pensar, de entender, de duvidar, de raciocinar, de discernir e de recordar, que é justamente o conceito oposto que a gente tem de coração. A gente pensa, como eu falei, coração em relação a sentimento. Né? Então, do ponto de vista bíblico, a mente é apenas uma dessas 3 áreas de funcionamento do coração ou do ser interior. Vamos para a segunda parte. Então, primeiro, mente. Segunda parte do coração. Afeições. Aí tem mais a ver com o que a gente tem realmente de conceito em relação ao coração. Né? Tem a ver com anseios, desejos, sentimentos, imaginações, emoções, e é o nosso conceito realmente cultural de coração. Quando a gente fala, aquela pessoa está com o coração partido, né? Normalmente não está falando que ela está com a mente, né? Algum problema. Não, é porque é alguma coisa de sentimento, foi magoada, alguma questão assim. Né? Em relação às afeições, a gente tem dois versículos. 1 Samuel 1:8 e Salmo 24. Lá, Salmo 24, ele fala: conceda-te segundo o teu coração e realize todos os teus desígnios. E aqui ele está falando mais em relação a isso, desejos, sentimentos. Né? E lá em 1 Samuel 1:8. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? A gente conhece bem esse versículo. Né? E essa parte do coração está falando justamente a isso, a sentimentos, a emoções. E uma coisa que a gente deve ter muito em mente é que as afeições, elas vão influenciar diretamente o modo como a gente adora o Senhor. Então, aquilo que a gente está ansiando, aquilo que a gente está desejando, sentindo, imaginando, vai influenciar diretamente naquilo, em como a gente vai adorar a Deus. Então, a gente tem que se policiar o tempo todo para que os nossos anseios, desejos, sentimentos, não só aquilo que está na nossa mente, mas aquilo que está em relação às nossas afeições, sejam para adorar e glorificar o Senhor. E a última parte, então, mente, afeições, e a última parte, que é a terceira parte, volição, que ela chama no livro, que é a vontade. É a arte do ser interior que escolhe ou determina quais serão nossas ações. Aquilo que faz a gente decidir que vai ter aquela determinada ação, decidir que vai fazer algo. Né? A nossa volição, ela vai ser guiada pela mente,
por aquilo que a gente pensou, por aquilo que a gente sentiu, e aí a gente vai tomar a decisão de agir. Tá? A gente precisa que essas 3 áreas, mente, afeições e a nossa vontade, que elas possam trabalhar conjuntamente. Né? É como a gente pensa nos nossos órgãos vitais. Né? Quem é da área de saúde sabe, pulmão, cérebro, coração. Né? Se eu estou aqui lendo o livro e falando para vocês, meu pulmão está funcionando, meu coração, meu cérebro. Eu não sei exatamente quem está... Eu não paro para pensar quem está fazendo o que agora nesse momento, mas eu sei que os 3 estão agindo conjuntamente para me manter viva. É a mesma coisa. A mente, as afeições e a nossa vontade estão agindo conjuntamente para fazer com que o nosso coração possa agir de forma correta ou não, possa adorar ou não a Deus. Tá? Então, resumindo, tem essas três áreas, mente, afeições e volição. Pode passar. E aí, isso a gente não deve passar... considerar só isolado, mas os 3 juntos. Então, a nossa mente mostra aos nossos desejos qual é a fonte da nossa felicidade. Então, aquilo que a gente está alimentando a nossa mente é aquilo que vai nos fazer ter desejos. Né? As nossas afeições imaginam essa felicidade. Então, a minha felicidade é eu quero viajar para tal lugar. E eu só penso nisso, eu vou alimentando a minha mente em relação a isso. E me faz ansiar por isso e fazer todo o impulso necessário para isso. E qual é que deve ser o nosso impulso necessário, a nossa vontade, que deve estar ocupando a nossa mente o tempo todo? É glorificar e adorar a Deus o tempo inteiro. Se a nossa mente estiver pensando nisso, isso vai afetar os nossos desejos e vai afetar a nossa decisão em tudo que a gente for fazer na nossa vida, certo? E aí a autora, ela é muito feliz porque ela dá alguns exemplos. Né? E um desses exemplos que ela dá é um exemplo bíblico desses 3 aspectos. É um pouquinho lá da história de Moisés. Né? Deixa eu só ver aqui que eu botei aqui para eu ler na página 110 do livro. Só Então, ela vai falar um pouquinho sobre Moisés. Olha o que a autora fala. Ela vai falar a esses 3 aspectos do coração quando ela fala de Moisés. Pela fé, Moisés, já adulto, ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo, pelo contrário, ser maltratado com o povo de Deus, em vez de experimentar por algum tempo os prazeres do pecado. Ele considerou a afronta de Cristo como uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, pois tinha em vista a recompensa. Pela fé, ele deixou o Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou como quem vê aquele que é invisível. Então, nesse texto que descreve, que é Hebreus 11, de 24 a 27, descreve que a mente, as afeições e a volição, a vontade de Moisés, interagiram com sua fé. Então, pela graça de Deus, Moisés ele creu que humilhação e privação por amor à bondade de Deus eram muito melhores que uma vida de prazer e poder. Ele podia escolher ser o filho, chamado filho da filha de Faraó. Ele ia ter todas as riquezas, ia ter todo o poder, mas ele escolheu, né? Ele decidiu tomar outra atitude. Então, os 3 elementos do coração de Moisés, mente, emoções e volição, agiram de forma conjunta, dirigindo a sua direção, a sua adoração, para que ele pudesse discernir, desejar e escolher a qual Deus ele ia servir. E ele escolheu servir ao nosso Deus. Né? Então, acho que esse é um exemplo maravilhoso, que ela foi muito feliz quando falou em relação a Moisés. Né? Então, ela fala o seguinte, que a fé de Moisés conduziu seu coração a pensamentos, sentimentos e ações corretos. Mas aí tem um problema, né? Tudo bem. Então, a gente tem a mente, os nossos desejos, a nossa escolha, mas a gente tem, infelizmente, vou dar uma notícia ruim, né? A gente tem uma pequena doencinha no nosso coração. Não é uma cardiopatia, não, mas é algo que faz com que o nosso coração acabe desejando o que a gente não quer. Então, se eu conseguisse voltar meu pensamento para Deus, aprendesse a desejá-lo, a escolher, eu estaria tudo certo. Mas só tem um detalhe, sem a graça de Deus a gente não consegue isso. Por mais que todo dia a gente se disponha para isso, é a graça de Deus que nos faz desejá-lo. Então, não somos capazes de realizar qualquer mudança no nosso coração por nossa própria conta. A gente não consegue sozinho. A gente precisa da graça divina
para ensinar nosso coração e nos fazer incliná-lo e dirigi-lo para Deus, certo? E a gente vai ter que lutar a vida toda. Jamais vai chegar um dia em que eu vou poder dizer assim, nossa, meu coração agora está ok, está totalmente moldado para amar e adorar a Deus integralmente. Não vai, pelo menos não aqui, né? Eu acho que quando a gente estiver lá na glória, isso é possível, mas desse lado de cá, não vai ter um dia que nosso coração vai estar completamente moldado para isso, né? Por quê? Jeremias ele falou sobre isso, e acho que foi até o texto que Midian leu no começo, Jeremias 17:9. Ele vai falar o quê? Que o nosso coração é enganoso, é incurável, mais do que todas as coisas. O nosso coração ele é falso, ele nos ilude, nos engana. E o pior é que ele faz a gente achar que a gente é bonzinho. Tá? Não é assim, o nosso coração é ruim e a gente tem total consciência disso. O problema é justamente esse. É que o nosso coração é ruim e a gente acha, tem uma percepção errada. Não, eu sou muito boazinha. Tudo que eu estou fazendo aqui é até o meu trabalho, o meu ministério na igreja para honrar, glorificar a Deus, mas a gente não consegue perceber que, no fundo, o nosso coração nos engana, né? Então, se desejamos algo porque é bom, é porque Deus faz isso por nós. Todos os caminhos do homem parecem corretos aos seus próprios olhos, mesmo quando levam à morte. Vai ter um caminho que vai nos levar à morte, a gente vai estar achando que a gente está indo para o caminho certo, né? Então, essa doença do coração, ela é hereditária. A gente herdou aí dos nossos pais, desde a queda, né? Desde Adão, a gente tem esse problema. Originou-se desde Adão, todos temos esse problema. Tem lá Gênesis 5:6, Salmo 51:5, Eclesiastes 9:3. E ela fala um pouquinho aqui também no texto sobre essa questão da a origem da doença do nosso coração. Acho que eu já falei. Sobre esses versículos, né, o Senhor viu que a maldade do homem era grande e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era continuamente má. E outro versículo, Salmo 51:5, ele fala: eu nasci em iniquidade e em pecado minha mãe me concebeu. E Eclesiastes 9:3, ele vai falar: o coração dos homens está cheio de maldade e de insensatez durante toda a vida. Então, a gente viu que o nosso coração, o nosso ser interior, que é formado daquelas 3 partes que eu falei para vocês, ele é repleto de maldade e de engano. Jesus ensinou que o coração é a fonte do qual vão fluir nossos pensamentos, nossas palavras e nossos atos pecaminosos. É a sede da nossa incredulidade. Mesmo nós, crentes, que já nascemos de novo, a gente recebe um novo coração. Os nossos pensamentos, desejos estão sendo transformados, mas nós temos que continuamente lutar contra a nossa velha natureza. Por mais que a gente tenha recebido um novo coração, por mais que a gente tenha nascido de novo, aquela nossa tendência, nosso velho homem vai ficar todo dia tentando fazer com que a gente tome decisões erradas e cometa e peque contra o Senhor. Essa escolha do nosso dia a dia é ainda mais difícil porque nosso coração nos engana e nos leva a pensar que agir de modo pecaminoso é o melhor curso de ação. Aí ela vai dar essa autora também vai dar 2 exemplos. Primeiro, ela vai falar sobre os fariseus que lideraram o movimento para crucificar Jesus, né? E o que acontece? Por incrível que pareça, esses fariseus, eles achavam que estavam fazendo um favor a Deus. Eles não achavam que estavam crucificando, eles não achavam que eles eram malvados. Eles não tinham essa percepção, nossa, como eu sou ruim. Eu estou indo crucificar Jesus porque eu sou ruim. Não. No fundo, eles achavam, eu estou fazendo o que a lei manda, eu estou fazendo o que é certo perante a lei, né? Então, eles se convenceram de que estavam servindo a Deus quando eles foram crucificar Jesus. Não eram homens indiferentes ao pecado, mas eles idolatravam os cargos de poder e influência. E aí, amar qualquer coisa, até mesmo essa questão de ter um comportamento exemplar religioso, mais do que amar a Deus, é idolatria. Então, os fariseus foram idólatras e aí cometeram os pecados porque no coração deles, eles estavam querendo adorar outra coisa a mais do que a Deus, né? Pode voltar, ainda tem mais um aqui, que é Paulo.
Paulo também nos dá um consolo, né? Paulo é um crente autêntico, mas a gente tem vários livros de Paulo que a gente lê até hoje, mas ele também tinha problemas no coração dele. Ele fala para a gente na palavra de Deus, né? Ele lutava porque, como nós, ele também era simultaneamente pecador e justificado. Como acontece conosco todos os dias, o coração dele sussurrava sem parar que o pecado é bom e que a desobediência proporciona alegrias. Mas a sua fé respondia que toda a felicidade se encontrava somente em Cristo. Então, Paulo também vivia esse dilema. E ele, lá em Romanos 7, 24 e 25, ele fala: desgraçado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele tinha noção que ele dependia única e exclusivamente da graça de Deus para ajudá-lo todos os dias a escolher fazer o bem. E aí, então, como ter um coração que agrada ao Senhor? A gente viu as partes do coração, a gente viu alguns exemplos da Bíblia que nos falam sobre essas partes do coração. Então, a gente deve lutar contra o nosso coração pecaminoso, primeiro, porque é uma ordem de Deus. Né? Como é que a gente pode crescer em amor pelo Senhor de todo o coração, toda a alma e toda a mente, se a gente não tentar combater aquilo que nos afasta, que nos faz deixar de amá-lo? Né? Devemos nos lembrar sempre daquele preço altíssimo que o Senhor Jesus pagou e aprendermos a ser gratas por sua... Jesus, ele teve uma obediência perfeita em nosso lugar. E a gente tem que aprender a confiar nele e a desconfiar de nós mesmos. A gente tem que desconfiar do nosso coração, né? E confiar única e exclusivamente em Deus. A odiar o pecado e amar a santidade, cultivar a humildade e ansiar pelo céu. Mas aí tem uma notícia boa, aí, última frasezinha. Aí a gente pode descansar no fato de que o nosso Pai Celeste, ele entende plenamente o nosso coração. Ele conhece tudo que tem de ruim na gente, tudo que faz a gente, tudo que a gente pensa no mais íntimo lá, que ninguém sabe. Às vezes olha para a gente, acha a gente bem boazinha, mas ele nos conhece inteiramente e nos ama totalmente. Apesar de nos conhecer, ainda assim ele nos ama. Então, que graça maravilhosa é essa? Pode passar. Aí aqui alguns versículos que falam, mas então ele nos conhece inteiramente e nos ama totalmente. Maravilhosa graça. Pode passar. Então, mas a gente tem ainda uma ferramenta, a autora nos traz, que apesar dessa doença do nosso coração, a gente tem algo que pode nos ajudar dia a dia, uma ferramenta eficaz e que não tem mistério nenhum. Né? Basta que a gente todos os dias acorde e abra a palavra de Deus e se alimente e beba todos os dias da palavra de Deus. Né? Então, ele nos deu essa ferramenta para desenvolver a adoração sincera. Lá em Hebreus 4:12, ele vai falar, porque a palavra de Deus, esse versículo é maravilhoso, né? A palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é mais cortante que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito. As juntas, que são as articulações, a divide junta, articulação, medula, e é capaz de perceber os pensamentos e as intenções do coração. Então, a gente só vai poder nos conhecer aquilo que nós temos de ruim, se a gente todo dia se alimentar e usar essa ferramenta eficaz, que é a palavra de Deus. Quanto mais nos dedicarmos a conhecer a palavra, quanto mais crermos nessa palavra, quanto mais obedecermos essa palavra, mais nós vamos entender sobre nós mesmas. E mas ainda assim a gente não vai conseguir ver completamente. Isso aí a gente vai poder ver depois, né, quando a gente estiver na glória. Mas a gente vai ter uma visão ainda do que a gente pode melhorar. Só um pouquinho. Nada pode dar compreensão de quem você é, exceto a palavra de Deus. É claro que a gente tem vários recursos, a gente tem algumas questões que muitas vezes precisam ser resolvidas por profissionais em relação a nos autoconhecermos, mas nada nos faz conhecer mais o nosso coração, os nossos desejos, os nossos anseios, do que a própria palavra de Deus. E aí a autora fala um pouquinho sobre a necessidade do autoconhecimento. Para a gente conhecer a Deus, primeiro a gente precisa se autoconhecer. Mas qual o sentido que ela fala em relação a esse autoconhecimento? Que nós precisamos enxergar a nossa própria ignorância, arrogância, miséria, fraqueza, depravação e corrupção. Olha como a gente é boazinha, só tem palavra boa aí, né? Mas é porque, de verdade, nosso coração é assim. Por mais que a gente
tente esconder e passar uns paninhos, não, mas é isso mesmo. O nosso interior é cheio disso: ignorância, arrogância, miséria, fraqueza, depravação e corrupção. Só um pouquinho aqui. E antes de reconhecermos que a verdadeira luz da sabedoria, a sólida virtude, a plena copiosidade de tudo que é bom, a pureza da justiça se encontram somente no Senhor. Isso foi o que João Calvino colocou. Então, é uma coisa completamente contrária, né? Apesar de a gente ter tudo isso, a gente tem a verdadeira luz da sabedoria, a sólida virtude, a plena copiosidade de tudo que é bom, a pureza de tudo no nosso Senhor Jesus Cristo. Então, acho que isso é um alento para os nossos corações. Próximo. E aí, quais são algumas lições práticas e algumas reflexões? Primeiro, né, que isso não é nenhuma novidade, não estou falando nada aqui que vocês não tenham ouvido ainda, é que a gente precisa se dedicar ao conhecimento da palavra. Crer na palavra e obedecer, para que a gente possa ter um entendimento de nós mesmos. E, embora o nosso conhecimento seja sempre distorcido e infinito, nós pertencemos a Deus somente pela graça. Pode passar. O Senhor, ele trabalhou no coração de Raabe, né? Se a gente ficar pensando nessa história de Raabe, quando os espias eles disseram para prender um cordão vermelho na janela para garantir a sua segurança, ela seguiu aquela instrução, ela colocou o cordão vermelho, e o cordão vermelho preservaria Raabe do julgamento que estava por vir. Ela foi salva, sua família foi salva, e mais do que isso, né? Então, quando a gente pensar nesses amores concorrentes, o que são esses amores concorrentes? Tudo que concorre com o amor de Deus, tudo que nos desvia de nos dedicarmos totalmente ao amor ao Senhor. A gente tem que lembrar do fio vermelho de sangue de Cristo aplicado ao seu coração, que tem a ver com esse cordão vermelho que foi colocado lá na porta, que salvou Raabe e que fez depois com que Raabe tivesse na galeria dos heróis da fé, né? Então, a gente tem que pensar aí nesse cordão vermelho de sangue de Cristo aplicado ao nosso coração. Na página 119 do livro, quem está aí com o livro, fala um pouquinho sobre esse cordão vermelho. Eu já estou acabando, tá, gente? Eu sei que já estão cansadas. Mas fala um pouquinho sobre Josué 2:21. Foi uma pregação de Spurgeon que fala o seguinte: que seja um cordão vermelho amarrado em vossa janela, a saber, uma confissão de fé verdadeira em seu sangue precioso. É grande privilégio permanecer em paz e tranquilidade na obra consumada de Cristo e na promessa garantida e imutável de Deus, aquele que não mente. Por que vos inquietardes e andardes com 1000 ansiedades, quando a obra da salvação foi consumada no madeiro maldito e Cristo foi para a glória e deu continuidade à sua obra perfeita diante da face do Pai? Então, por que a gente vive ansiosa, né? Vive procurando alguma coisa, quando, na verdade, a obra da nossa salvação já foi feita, já foi consumada lá no madeiro maldito, né? E Cristo está lá na glória, junto do Pai. Pode passar. Então, da mesma forma que Deus instruiu, iluminou e cativou o coração de Raabe. Então, só relembrando, Deus atuou lá na mente de Raabe, nas afeições de Raabe e na vontade, na decisão de Raabe. Ele pode instruir e cativar também os nossos corações. Pode dar paz e alegria imensuráveis que fluem para o mundo do sangue sagrado que ele derramou naquele madeiro aterrador e glorioso. Pode passar. E aí, eu sempre gosto de terminar com esse versículo, porque eu acho que o segredo de tudo, esse versículo diz tanta coisa para a gente. A gente quer ter uma mente, um desejo e uma vontade que glorifiquem a Deus. Então, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensar. Então, é nisso que a gente tem que pensar, é nisso que a gente tem que alimentar nossa mente, nossos desejos e as nossas decisões, para que todos os dias a gente se lembre que a gente precisa da graça de Deus todos os dias para tomar cada uma das nossas decisões. É isso que eu queria trazer para vocês hoje. Amém? Vou chamar a nossa